A noite em Paraná estava envolta em uma neblina densa, como se o próprio ar estivesse reprimido por segredos não ditos. A escuridão se aninhava nas florestas e desertos de luz, enquanto um silêncio ensurdecedor dominava a cidade adormecida. Sob a lua minguante, a figura de Amaro avançava por uma trilha estreita, entre árvores altas. A atmosfera era pesada, carregando um peso ancestral, como se a terra abaixo dele estivesse ciente de sua presença. Nos dias anteriores, Amaro havia recebido um convite enigmático, um maravilhoso e inquietante chamado que o perturbava. Morrendo de saudade de você, dizia a mensagem do amigo Miguel, um homem com quem ele não falava há anos. Mas o convite não vinha apenas de Miguel. Havia um adendo sombrio. Participe da reunião. A verdade revelada é o que tememos. O medo se de alguma forma misturava à curiosidade, empurrando para frente. Com o coração acelerado e suando frio, Amaro se lembrava das conversas que teve com Miguel sobre a culpa, a fé e o perdão. Agora, naquele momento, a culpa se agitava dentro dele como uma serpente prestes a atacar. A lembrança de um pecado que ele havia cometido anos atrás ressoava em sua mente. Ele havia abandonado sua família em busca de uma vida mais livre e cheia de possibilidade. Mas o que seria dele agora? O caminho e suas escolhas começavam a aparecer como peças de um quebra-cabeça macabro que conspiravam contra ele. Cada passo que dava no caminho parecia fazer o ar mais pesado, e uma brisa fria acariciou seu rosto. Ele tinha a impressão de ser observado, uma sensação que criava uma expectativa aterrorizante. As árvores balançavam suavemente, sussurrando ou talvez advertindo. Você não deveria estar aqui. Parecia gritar a voz ecoando de cada canto. Ao se aproximar de uma clareira, o ambiente mudou abruptamente. A luz da lua se transformou em um halo inquietante, iluminando um grupo de rostos familiares, ainda que distantes. Seus amigos, aqueles que também tinha abandonado, estavam ali sentados em círculo, e no centro, uma fogueira dançava freneticamente, projetando sombras distorcidas ao redor. Miguel estava à frente, com um olhar intenso que parecia devorar a luz. Você veio, disse Miguel, a voz baixa e profunda. Nós o chamamos. Você não podia ignorar a voz da sua consciência. Amaro hesitou, mas a verdade opressiva o obrigou a avançar. No entanto, quanto mais se aproximava, mais sua mente se apertava, como se o círculo o quisesse engolir. Os rostos à sua volta começaram a se transformar. Aqueles que ele considerava amigos agora pareciam mais espectros, assombrações de erros não corrigidos, vozes de um passado que ele preferiria esquecer. Amaro, você abandonou seu dever. Você traiu a sua família. O que você tem a dizer agora? As vozes ecoavam como lamentos, exigindo resposta. A neblina começou a girar ao seu redor, cobrindo seus pés, e ele se sentiu preso em uma trama de suas próprias ações. Nesse momento de desespero, uma imagem começou a surgir por trás das chamas da fogueira. Seres envoltos em luz, mas sombrios de maneira perturbadora. Eram anjos ou demônios. Amaro não podia distinguir. Suas faces transmitem uma mistura de compaixão e condenação. Então, uma voz ensurdecedora retumbou em seu interior. A culpa é sua ou é de Deus? O dilema moral o fez estremecer. Ele lembrou-se do versículo em Salmos: pois eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. O peso do arrependimento explodiu e Amaro caiu de joelhos. Perdoe-me, ele implorou, o olhar voltado para o chão. Eu me perdi, mas não quero mais essa vida. Eu quero voltar para minha família. O fogo pivotou, irradiando uma luz tão intensa que os demônios, se é que eram, começaram a se dissipar. A cada súplica ele se sentia mais leve,
quase como se os laços que o prendiam à culpa começassem a se romper. No entanto, a visão espetacular derreteu como cera. Miguel olhou para Amaro com um sorriso cativante, mas satânico. O perdão vem com um custo, amigo. A escolha é sua. Ele hesitou entre a luz e a escuridão, o remorso e a salvação. Nesse instante, Amaro tinha um entendimento profundo de sua luta interna. A liberdade vem com sacrifício. A fogueira se apagou, e Amaro, dominado por uma presença estranha, se viu entre o céu e o inferno. À medida que a neblina se dissipava, ele percebeu que o custo não era outro senão enfrentar a si mesmo e as consequências inegáveis de suas ações. De repente, todos os seus amigos se foram, e ele estava sozinho, envolto na escuridão. "O que eu fiz?", murmurou ao vento. Ao se erguer, a luz da lua iluminou o caminho de volta para casa. Mas ele sabia que, embora os passos fossem simples, o horror e as dúvidas permaneceriam. A verdadeira batalha estava apenas começando, e nesse conflito entre sua vontade e os ecos de suas decisões, ele encontrou uma dolorosa verdade. Às vezes, o maior terror está dentro de nós mesmos, e a redenção pode ser uma jornada assustadora. 1264 caracteres.